Shri Gurabhyo Namaha Hariom Tatsat. Então, a gente ainda está na história de Bhishma, uma história longa, na qual a gente viu que no final das contas, Amba não conseguiu seu objetivo de se casar com Bhishma e, desistindo de todas as possibilidades, ela foi para a floresta, fez austeridades, encontrou com Ganga, foi amaldiçoada por Ganga, mas continuou lá firme e forte na austeridade, a ponto de conseguir que o próprio Shiva viesse até ela. E quando ele perguntou o que ela queria, ela falou: eu quero ser a causa da morte de Bhishma. E o Senhor Shiva deu essa bênção para ela. E ela, ficou: mas como que isso vai acontecer? E ele: eu dei a minha palavra, não se preocupa, porque se eu falei que vai acontecer, vai acontecer. A gente vê o tempo inteiro no Mahabharata essa coisa assim: você deu sua palavra, tá dada, não tem dúvida. Como é bom assim, uma sociedade em que as pessoas não precisam duvidar da palavra dos outros, como que tudo é completamente diferente. Então a gente consegue ver bem assim como é diferente da nossa sociedade de hoje em dia, Mas enfim, nesse momento, Drupada, o rei Drupada, em algum lugar em seu reino, está fazendo um sacrifício com a sua esposa para ser abençoado com uma criança, um bebê. E esse bebê ele pede também, ele também faz uma austeridade para Shiva, e ele pede que essa criança seja um príncipe, um menino. Ele queria um herdeiro. E o Senhor Shiva dá essa bênção para ele também. E eles ficam muito felizes e tal, e a criança finalmente aparece, nasce. Só que quando eles veem, essa criança é um menino. Então, eles ficam um pouco preocupados, mas a esposa de Drupada fala: se Shiva falou que vai ser um menino, é porque é um menino. Mesmo a gente estando vendo que é uma menina na nossa frente, a gente não precisa duvidar. É um menino. E aí, dessa maneira, eles começam a criar essa criança como sendo um menino. Só poucas pessoas ali próximas que sabem que, na verdade, é uma menina, Shikandini, mas eles criam como Shikandi, o príncipe. E aí, chega um momento que essa criança vai crescendo, e eles veem que eles têm que fazer o casamento da criança. E eles falam: e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai casar, procurar uma princesa ou um príncipe para casar com ele? Mas eles estão tão fixos, assim, eles confiam tanto na palavra de Shiva que eles falam: não, se ele falou que é um menino, nós vamos procurar uma princesa para se casar com ele. E aí eles fazem então uma aliança com um reino vizinho muito poderoso, muito forte, e essa princesa vai se casar com ele. E aí, eventualmente, quando os pais já foram embora, todas as festividades acabaram, a princesa tá lá e tudo, chega uma hora que ela percebe que não é um príncipe, mas é uma outra princesa. E ela fica totalmente desconcertada com aquilo. E aí a notícia começa a se espalhar, ela manda notícia pro pai dela, e o pai dela fica indignado com aquilo, ele junta todo o seu exército e manda atacar o reino de Drupada, já está preparado para isso, e Amba, que agora era Shikandini, assim, se vê como a causa de toda aquela situação, Então ela vai para a floresta assim, arrasada, ela foge de casa, e ela fala: meu Deus, eu arruinei a vida da princesa, a minha vida está arruinada, eu causei um problema enorme para os meus pais e, consequentemente, vai ter uma guerra, então, para todos os cidadãos. Então ela fica inconsolável e vai para a floresta, e apesar de esperar que quando chega na floresta não tem nada, ao contrário, ela vê um belo palácio. E esse palácio era a moradia de alguns yakshas. Os yakshas são seres que não são seres humanos, mas também não são semideuses como Indra, esses semideuses importantes que têm uma função administrativa no universo. Eles são algo que está entre ali as duas coisas. E aí então, um desses yakshas, nem todos os yakshas são legais, gentis, mas esses eram para a sorte dela, e um deles, Stuna, vai até ela e vê que ela está assim, inconsolável, e ele fica com muita pena, com muita compaixão, e fala: o que aconteceu? Eu vou te ajudar. E ela fala: olha,
ninguém pode me ajudar, porque o meu problema não tem solução. Ele, não, eu sou um yaksha, talvez nenhum ser humano possa te ajudar, mas eu sou um yaksha, eu posso resolver o seu problema, eu vou te ajudar. Me fala o que está acontecendo. E aí então ela conta pra ele tudo o que aconteceu e ela fala, o negócio é esse, meu problema é que eu sou mulher e eu tinha que ser homem. Então assim, o único jeito de resolver o meu problema é eu virando homem, que aí eu caso com a princesa, fica tudo bem pra mim, ela fica feliz, meus pais ficam felizes, meu reino fica protegido, tudo se resolve. Agora como é que faz isso? E ele fala, bom, eu posso fazer isso, porque a gente pode trocar, eu sou homem e você é mulher, então a gente troca, eu fico sendo mulher, você fica sendo homem, resolve lá seu problema e depois a gente vê como é que a gente resolve essa situação. E aí, é claro, né, ela fica super feliz, aceita e tudo, e volta pro palácio, vai conversar com a princesa então se dá conta de que, olha, é um príncipe sim. Aí ela manda uma mensagem pros pais dela, tipo assim, gente, eu confundi. Não sei como, né? Mas ela confundiu e tal, e aí os reis, os pais dela ficam tranquilos, ficam felizes porque também não vão precisar pegar uma briga ali com o outro reino, a filha dele está bem, os pais dela ficam super felizes e, como esperado, a palavra de Shiva se cumpriu, agora eles têm um filho e tudo parece muito bem, só que enquanto isso, o Yaksha Stuna, que agora é uma mulher, tá lá na sua vida quando chega Kuvera, o tesoureiro dos semideuses, de quem Stuna era assistente. E quando Kuvera chega, ele espera que Stuna vá lá falar com ele. Só que Stuna não vai, porque agora ele é uma mulher. E aí ele tá assim, meu Deus, como que eu vou explicar essa situação? E Kuvera, quando ele fica sabendo, quando ele vê aquilo, ele acha um absurdo, porque ele não entende, ele não sabe por que Stuna fez aquilo. Então ele acha aquilo uma coisa absurda e leviana. Para que ele foi fazer uma coisa dessas? Isso não é uma coisa para você ficar brincando. Então ele vai e amaldiçoa a Stuna, que agora você vai continuar sendo mulher, então. Não é para ficar mudando assim toda hora. Que é isso? Quer ser mulher? Você quer? Então agora fica aí. E aí os outros yakshas se juntam e falam, não amaldiçoa ele dessa maneira, você não está entendendo. Ele fez isso por compaixão, ele foi ajudar uma pessoa que estava precisando. E aí eles contam toda a história. E aí Kuvera fala, nossa, aí realmente, mas, mais uma vez, o que a gente sempre viu no Mahabharata, já dei a minha palavra, e quando você dá a sua palavra, você cumpre. Então, ele fala, bom, nessa circunstância o que eu posso fazer por você é que, enquanto Shikandi viver, ele vai continuar sendo Shikandi, um homem, e você vai continuar sendo mulher. Porém, depois que ele morrer, você pode, o gênero que você deu para ele pode retornar para você, você pode voltar a ser homem. Parece uma história, que absurdo, isso não acontece, isso não tem como? Parece. Porém, a gente tem que entender que nós, como seres humanos, a gente tem um nível de atuação no nosso corpo. Por exemplo, eu posso achar que estou muito magra e começar a comer outras coisas e engordar. Eu posso tomar uns suplementos, fazer uma ginástica, vou lá no FanFit, fico musculosa, forte. Ou se eu estou com sobrepeso, eu posso fazer isso. Então, a gente consegue mudar até certo ponto o nosso corpo. Ou até através de uma cirurgia. Só que como o nosso nível está muito grosseiro, a gente consegue fazer isso com dificuldade, manipulando elementos grosseiros. Alguém que está num outro corpo vai ter uma facilidade que a gente não tem. Por exemplo, a gente constrói uma máquina, dá o maior trabalho, gasta o maior dinheiro, a gente constrói um avião e consegue voar. Então, se eu falar assim, um ser humano voou, pode parecer impossível, porque o nosso corpo não foi feito para isso, não está no nosso campo de atuação voar. A gente tem que fazer toda uma situação ali para conseguir voar. Já um pássaro, se eu falar um pássaro voou, ninguém se surpreende, porque ele tem um corpo que o campo de atuação desse corpo dele permite isso. Da mesma maneira, um yaksha, ele tem um campo de atuação que faz com que o sutil consiga manipular a matéria com muito mais facilidade. Então, da mesma maneira como uma pessoa pode mudar de sexo sendo um ser humano através de uma cirurgia, por exemplo, um yaksha consegue fazer isso, mas de uma outra maneira. Então não é nada muito surpreendente, acontece, só que a gente como ser humano, a gente tem um outro campo de atuação, né?
Então, mais uma vez, até como eu falei num outro vídeo, quando a gente vai olhar uma coisa, pra gente não achar que ela é absurda, ou que ela é impossível, ou que ela é errada, muitas vezes a gente tem que entender qual que é a perspectiva. Então, se a gente olhar dessa perspectiva, a gente entende que um yaksha poderia fazer isso e a coisa não fica tão absurda assim. Então, Bhishma, ele sabia que Amba estava muito determinada a matá-lo. E por causa disso ele manteve alguns espiões atrás dela. Então ele viu tudo isso que aconteceu. Ele viu ela sendo amaldiçoada, ela fazendo austeridade na beira do rio. Ele viu que ela recebeu uma bênção de Shiva. Ele viu que ela nasceu de novo, ele ficou sabendo, porque ele ficou sabendo do negócio de Drupada. Ele ficou sabendo dessa história de Shikandi, ele mudou de sexo. Ele estava sabendo de tudo. E é interessante porque, sabendo de tudo, ele poderia ter feito alguma coisa para fazer com que ela parasse as austeridades, para impedir as austeridades dela, para que ela não fosse a causa da morte dele. Porém, ele não fez isso. Por quê? Ao contrário de Amba, que com todas as coisas acontecendo e dando errado para ela, e mesmo com a instrução de Ganga, ela não parou e falou assim, nossa, é mesmo, talvez isso não seja para mim, talvez não seja o meu karma. Ao contrário, Bhishma, ele levou isso em consideração. Será que não teria uma outra maneira de eu ter lidado com a situação? Será que foi correto, quando todo mundo sabia que eu era um celibatário e não tinham, já tinham feito aquele Swayamvara esperando que eu não estaria na jogada? Eu cheguei lá para pegar as princesas que nem era para casar comigo, que era para casar com meu irmão, levei elas sem ter conversado com elas antes. Enfim, começou a passar um monte de coisa pela cabeça dele, assim, que ainda que não tenha sido a minha intenção, eu prejudiquei ela, e aí se eu prejudiquei, mesmo não sendo intencionalmente, eu vou ter que pagar uma reação por isso, né? Então ele pensou, bom, talvez isso seja o meu karma, né? Porque ainda que seja sem intenção, eu prejudiquei essa pessoa. E aí se Shiva deu a palavra dele, então é porque realmente a coisa precisa acontecer. E aí ele só queria se manter ali ciente do que estava acontecendo, mas ele não, em nenhum momento ele enviou esses espiões para que atrapalhassem as austeridades de Amba, entendendo que as coisas também estão sob um controle maior. Bom, então, voltando à história, né, tudo isso tinha acontecido por quê? Satyavati e Shantanu se casaram. A ideia era que os descendentes dele que fossem reis, por isso Bhishma tinha que fazer um voto de celibato, que causou todo esse problema com Amba, Ambika, Ambalika, na verdade com Amba que deu problema. Os Satyavati e Shantanu tiveram 2 filhos, Chitrangada, que foi morto pelo outro Chitrangada Gandharva, e Vichitraviri, que era o que tinha sobrado. Amba saiu fora, virou Shikandi. As outras 2 princesas, Ambika e Ambalika, se casaram, e aí tudo estava indo muito bem, porque Vichitravirya teria filhos com Ambika e Ambalika, dava para ter filho muito ali, não tinha problema, ia ter ali a descendência ali de Satyavati, como os reis, os herdeiros, tarará. Porém, um pequeno problema aconteceu. Vichitravirya ficou muito doente e morreu. E ele não teve nenhum filho, nem com Ambika, nem com Ambalika. E aí, nesse momento, né, Satyavati vai, coloca assim o sari entre as pernas e chega para Bhishma e fala, então, você fez um voto de ser celibatário para não se tornar o herdeiro, não se tornar o rei, para que seus filhos não se tornassem os reis, para que os meus filhos se tornassem reis, por isso que você fez esse voto, mas agora, olha só, esse voto não faz mais sentido, porque eu não tenho como ter filhos mais, Shantanu já morreu, as 2 meninas que casaram com meu filho estão aí também, meus 2 filhos morreram, não deixaram herdeiros, a gente precisa que você deixe herdeiros agora, a gente precisa que você assuma o trono e que você tenha filhos e que você produza essa linhagem, né, dê continuidade a essa linhagem, porque senão o nosso reino vai estar em grande perigo, e o reino em primeiro lugar. Então, ela faz uma proposta para ele, a gente tinha falado, né, como que essa questão dos casamentos, principalmente ali na liderança, na administração, era uma questão de manter a dinastia para proteger os cidadãos. E isso previa que, assim, lógico, isso já tinha acontecido antes na história do mundo, que, às vezes, um rei, ele podia até se casar com mais de uma esposa para garantir que ia ter a continuidade dessa linhagem, só que às vezes acontecia dele morrer, como aconteceu nessa situação. E aí o que a viúva faz? Se a viúva, que agora é princesa ou rainha, se ela tem um filho
com alguém que também está naquela dinastia, ou seja, a questão não era desfrutar ali um com o outro, ai que absurdo, os caras casando com várias mulheres, as mulheres com vários caras. A questão ali é que eles não estavam se casando para isso, eles estavam se casando porque eles precisavam de resolver uma situação administrativa ali. Então, quando acontecia isso, o rei ou o príncipe morreu, a menina ficou ali viúva, a rainha, a princesa, seja lá quem for, e esse rei que morreu tinha um irmão. Para manter tudo ali em família, continuar a dinastia, essa princesa deveria, em muitos casos, ter filho com alguma outra pessoa, com algum outro homem ali da dinastia para continuar a dinastia do mesmo jeito. E aí, normalmente, essa pessoa mais próxima, que tinha uma idade mais próxima, então não sei o que seria mais tranquilo de fazer a coisa acontecer, era o irmão. E, portanto, como Bhishma, por parte de pai, era irmão de Vichiravirya, ou seja, do que morreu e deixou as meninas viúvas ali, Satyavati foi até Bhishma e pediu para ele que produzisse os novos herdeiros ali com a combinação ali com Ambika e Ambalika. E aí, então, Bhishma se vê numa situação, né, ele teria que ter filhos com as viúvas do irmão para continuar a dinastia. Porém, toda essa situação era por causa do voto dele. A gente sabe que o voto dele não era uma coisa fácil. E aqui ele tem toda a possibilidade. Agora ele pode ocupar o trono, ele pode se casar com duas belas princesas, ele pode desfrutar de todas as alegrias ali e não precisa mais se manter celibatário. Porém, se ele fizesse isso, ninguém falaria que ele está errado, porque ele estaria sacrificando o voto dele em prol de um bem maior. Toda a circunstância que fez com que ele fizesse aquela promessa já não existia mais, tudo mudou. A própria pessoa que tinha causado, de certa maneira, isso, que era Satyavati, agora estava pedindo para ele para fazer, para quebrar esse voto e para ter esses filhos. Então, tudo tinha mudado, e aqui ele tinha todas as justificativas para não cumprir, então, a sua palavra, para quebrar aquele voto finalmente e poder ter uma vida bem mais tranquila. E normalmente o que a gente faz? Se a gente dá a nossa palavra, se a gente tem um dever a cumprir, mas a gente tem uma circunstância ali ou outra que dá uma boa desculpa, aí a gente, bom, então, eu falei que eu ia fazer, mas agora, olha só, não vai dar. Só que Bhishma não é assim. Ele entende que, como a gente falou, quem protege o Dharma é protegido pelo Dharma. Se ele se mantém firme no Dharma dele, na palavra dele, no voto dele, algum arranjo, alguma coisa vai acontecer. E ele não vai precisar quebrar a promessa dele e, ao mesmo tempo, as coisas vão se resolver da maneira como devem ser resolvidas. As coisas vão acontecer como elas devem acontecer. Então, ele tem essa firme fé nisso. E aí, mesmo com toda essa circunstância, ele não concorda com a proposta de Satyavati. Ele fala, não, infelizmente, você sabe, eu não posso quebrar o meu voto. Então, Bhishma, ele é muito assim, não é à toa que ele é um dos Mahajanas, uma das 12 pessoas apenas que podem falar sobre o serviço devocional, assim, tanto nas suas palavras quanto nas suas atitudes. Ele é uma das 12 grandes almas do universo que são, assim, plenamente capacitadas para falar sobre o assunto. Isso porque é isso, ele é uma pessoa que ele segue plenamente o Dharma. Então, ele, com todas as desculpas, com todas as justificativas, ele se mantém firme no voto dele, sabendo que assim ele vai estar protegido e as pessoas também, de alguma maneira, as coisas vão se arranjar. E aí, o que acontece é que nesse momento, sem ter nenhuma outra saída, Satyavati faz uma revelação. Ela conta um segredo que ninguém jamais poderia imaginar, que ela nunca tinha falado para ninguém e que pode ser a solução para os problemas deles. E é isso que nós vamos ver, qual é esse segredo no próximo vídeo.